Eu sou Fernanda Deutsch-Plotzky, ginecologista e obstetra da Clínica Célula Mater, aqui em São Paulo, e hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre a primeira visita ginecológica. Como é que isso funciona? Em que momento ela deve ser realizada? Quem vem na consulta e como escolher o ginecologista? Bom, essas são perguntas realmente muito pertinentes quando se vai escolher o ginecologista para nos acompanhar, porque pode ser uma escolha para a vida toda. Não necessariamente você vai ter o mesmo ginecologista sempre, mas existe essa possibilidade. Quando a gente nasce, existe um pediatra que nos acompanha durante a infância e início da adolescência. Esse pediatra é alguém muito especial, porque começa a conhecer nosso histórico durante toda essa etapa da vida. Na adolescência, muitas das questões que surgem estão relacionadas a, não vamos chamar de problemas porque não são problemas, às vezes são só mudanças do corpo que acontecem naturalmente nas meninas, cujo esclarecimento pode ser feito por um ginecologista. O ginecologista é um médico treinado para cuidar da saúde feminina em todas as etapas da vida. No início, com a infância, algumas questões podem acontecer e que já indicam a necessidade de uma consulta. Quais seriam essas questões? Bom, a primeira, que é muito frequente, é o corrimento. Corrimento é toda a secreção que vem através da vagina e que pode ser ou fisiológico, que quer dizer que é uma secreção normal, ou patológico, quando existe a presença de alguma anormalidade. Como distinguir entre um e outro? Normalmente o corrimento fisiológico ele não traz nenhum tipo de desconforto. Ele não coça, ele não arde, ele não cheira, você só percebe a presença dele. Nesses casos, normalmente a gente não faz nada, não precisa investigar, não tem nada que a gente precise tratar, muito pelo contrário. Quando você tem uma secreção que é normal e você tenta interferir de alguma maneira, esse corrimento que era fisiológico pode acabar se tornando algo ruim, algo desbalanceado e que aí sim precisa de tratamento. Então na infância é isso, uma das principais queixas que traz a menina ao ginecologista seria a presença do corrimento. A segunda questão é que com o passar dos anos e a presença dos hormônios sexuais femininos, a gente percebe mudanças no nosso corpo. Começa a aparecer primeiro um cheirinho desagradável na axila, depois aparecem os brotos mamais, ou seja, a gente passa a precisar usar top, sutiã, porque a blusa fica marcada com a presença das mamas que começam a se desenvolver. Depois aparecem pelos em lugares que a gente não tinha. Isso tudo se chama puberdade. E existe um momento em que isso acontece na nossa vida. Normalmente a puberdade começa com, como eu comentei, com esse cheirinho na axila, por volta dos 8, 9 anos de idade. As mamas começam a aparecer também nesse período, com 9 ou 10 anos. E a primeira menstruação normalmente acontece entre 11, 12, 13, às vezes até 16 anos. Existem condições chamadas puberdade precoce, que são quando esses sinais acontecem muito cedo, ou puberdade tardia, quando esses sinais vêm muito tarde. Essas são duas condições que também indicam uma primeira avaliação ginecológica em algum momento, quando ela é a puberdade precoce, ainda na infância. Na maioria das vezes, a puberdade acontece no momento adequado. E aí a gente fica pensando, se a puberdade é adequada, se eu não tenho nada que me incomoda, em que momento deve ser a primeira consulta ginecológica? Bom, a primeira consulta ginecológica normalmente vem quando vem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, porque é um marco na vida das meninas. Quando isso acontece, dá um clique que você fala, acho que eu preciso de um ginecologista para chamar de meu. É isso mesmo, tá na hora de ter um ginecologista para chamar de seu. Quem será esse ginecologista? É o mesmo ginecologista da minha mãe? É alguém diferente? É o ginecologista da minha melhor amiga? É um ginecologista que eu busquei no plano de saúde, na internet? Não existe essa resposta. Eu acho que é muito importante existir empatia entre a paciente e o ginecologista. E isso a gente só constrói ou só percebe à medida em que a gente se conhece. Para escolher um ginecologista e ter mais chances de saber que você está sendo aconselhada por um bom profissional, primeiro a gente precisa saber
Qual é a formação desse profissional? Ele fez faculdade onde? Em que ele se especializou? Ele continua se atualizando? É uma pessoa que está treinada de fato para te aconselhar? E isso é muito importante verificar. Muitas meninas se sentem mais confortáveis com uma ginecologista mulher. Eu acho que isso também pode ser valorizado pela mãe. Às vezes a mãe tem um ginecologista homem porque sabe que no fundo essa identidade de gênero não faz diferença, não é ser homem ou mulher que vai se tornar aquele profissional melhor. Mas as meninas, como nessa fase às vezes se sentem mais confortáveis com alguém diferente do profissional da mãe, essa escolha pode ser feita através de grupos de amigas, indicações, mas sempre vale a pena saber se esse profissional de fato é qualificado para estar nesse lugar. As primeiras consultas ginecológicas são consultas muito parecidas com aquelas que o pediatra fazia. O exame não é dolorido, você não passa por nenhuma situação constrangedora, então não precisa ter medo do ginecologista, porque a gente vê isso muito na dinâmica do consultório. Às vezes a menina acabou de menstruar, senta na frente do ginecologista e tem medo do que está por vir. Meninas, não precisam ter medo. Uma consulta médica igual a todas as outras pelas quais vocês passaram nos últimos anos. Mas o ginecologista tem essa capacidade ou esse conhecimento técnico para lidar com essa nova etapa que está começando. Então a gente vai falar sobre cólica, que é muito frequente de acontecer na adolescência, irregularidade menstrual, porque às vezes a menstruação vem, às vezes ela não vem, às vezes ela vem de menos, às vezes ela vem de mais. Corrimento, que é algo que começa a acontecer também com mais frequência durante a adolescência. Por que não falaremos no momento adequado sobre vida sexual? Mas isso a gente também tem um outro episódio gravado aqui, que também vale a pena assistir quando se sentirem preparadas ou prontas para isso. Falaremos sobre TPM, esse monstro, é chato mesmo. Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades que vão além do absorvente tradicional. Quando estamos menstruadas, a gente pode usar o absorvente normal, o absorvente interno, coletor menstrual, disco menstrual, as calcinhas absorvíveis. Então existe uma nova possibilidade de métodos higiênicos que a gente pode usar durante a menstruação e que não existiam até pouco tempo atrás. Então são novas perspectivas que vêm surgindo por aí para te deixarem mais confortável durante a menstruação. Existem inclusive biquínis e maiôs absorvíveis, que era um grande problema para as meninas que iam para a praia ou que praticavam natação, que estavam menstruadas e não queriam usar o absorvente interno enquanto não iniciassem a vida sexual. Então a gente vê hoje em dia muitas possibilidades surgindo para nos deixarem mais confortáveis com o nosso próprio corpo, porque afinal menstruar faz parte da vida e a gente não consegue lutar contra isso. O ginecologista passa a se comportar como o grande médico da mulher. E esse relacionamento muitas vezes começa na adolescência mesmo. O que isso significa? O ginecologista acaba concentrando todas as outras especialidades em si. Ou seja, muitas vezes as meninas fazem acompanhamento com psicóloga, com nutricionista, com algum outro médico de outra especialidade, mas o grande médico de referência da mulher acaba sendo o ginecologista que consegue diversificar essas áreas, conversar com esses outros profissionais que a acompanham e pode dessa maneira te ajudar a ter um acompanhamento mais completo, mais dirigido, sem ficar tudo tão fragmentado e dividido. A gente olha para você, menina, adolescente, mulher, com esse olhar mais amplo, sabendo que somos seres complexos e que muitas vezes não basta um olhar só técnico, só olhar para o aparelho genital feminino. Então o ginecologista acaba tendo essa característica de poder concentrar as indicações, as recomendações, as avaliações e te dar esse retorno de como um ser completo e complexo que somos. Então, meninas, resumindo, não tenham medo do ginecologista dessa primeira consulta. Olhem para esse médico como um grande aliado que pode te acompanhar nessa adolescência e durante toda a vida, te trazendo informação, conhecimento técnico, carinho, acolhimento, porque é isso que a gente deseja oferecer para vocês.